Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para falar sobre mais uma dica de comunicação. A dica de hoje é a seguinte: ouça, preste atenção no teu interlocutor e a principal, saiba encerrar uma conversação quando esta pode terminar em atrito. Então, muitas vezes, a gente já tá num clima, a gente já tá com os ânimos tão alterados que não é possível terminar a conversa, ou então dar continuidade a uma conversa sem que haja agressão. E é aí que a gente precisa conseguir ter essa sensibilidade de perceber que não adianta insistir em determinada conversa, em determinado assunto. Então eu sempre falo que a consequência do nosso comportamento tem que ser a régua para a gente medir se esse comportamento está certo ou não. Ou seja, se a consequência for uma consequência negativa e a consequência de você continuar, insistindo numa conversa que já está indo para um caminho que não é legal, normalmente as consequências elas são muito mais nocivas do que positivas, Então a conversa ela deixa de ser produtiva e aí a gente precisa saber o momento de encerrar uma conversação. Então sempre vá para uma conversa disposto a ouvir e muitas vezes saiba que você vai ouvir coisas com as quais você não concorda. E você não precisa expressar a sua discordância todas as vezes. Se você faz isso, se você expressa a sua discordância todas as vezes, você acaba sendo agressivo também, porque você não está conseguindo ter respeito ou consideração por aquilo que o outro está te falando. Então, ainda que você não concorde, ouça sem se defender, ouça sem argumentar, simplesmente ouça. E quando você ouvir, esteja atento aos sinais que aquela pessoa vai te transmitindo ao longo da conversa. Muitas vezes as pessoas elas já não querem mais participar da conversa, elas já estão dando sinais de que elas já estão cansadas ou então de que aquele assunto não é significativo, de que aquele assunto já é um assunto desgastante para elas. E se a gente não tem a sensibilidade de ter essa percepção do outro, a gente corre o risco de cair no extremo da agressividade. Por quê? Lembram o que eu sempre falo aqui, que uma das primeiras definições lá da agressividade é essa, quando a gente não consegue respeitar o limite do outro. Então a gente começa a ultrapassar o limite do outro. E quando nós fazemos isso, nós já estamos sendo agressivos. Então é muito importante que você consiga identificar se aquela pessoa, se o teu interlocutor, ele ainda quer estar naquela conversa. E isso, gente, isso está relacionado ao respeito ao ser humano. É claro, sempre existem exceções, Então você pode ter, por exemplo, um parceiro que nunca quer discutir um determinado assunto que é muito importante de ser discutido na relação. E aí, nesse caso, você vai ter que pontuar isso. Ao invés de ficar insistindo no assunto, porque você sabe que é importante, ainda que a pessoa não queira discutir, você fica insistindo, não faça isso. Mostre para a pessoa o que está acontecendo. Você vai falar sobre isso. Olha, eu percebo que toda vez que eu tento conversar com você sobre determinado assunto, você prefere encerrar, ou então você reage de uma maneira X. E eu também entendo que conseguir falar sobre esse assunto vai ser saudável, vai ser produtivo, vai ser positivo para a nossa relação. Como nós podemos resolver isso? Aqui pode parecer uma dúvida então, poxa, mas eu não vou ser agressivo ou agressiva se eu simplesmente encerrar uma discussão? A gente tem que fazer isso da maneira certa, obviamente. Então, existem maneiras gentis de você pontuar isso, de você fazer esse encerramento. E uma delas é ser o mais transparente possível. Olha, percebo que nesse momento nós já estamos com os ânimos alterados e eu acho que seria melhor a gente conversar sobre isso no momento que a gente estivesse mais calmos. É mais simples do que parece, gente. A gente só precisa realmente se dispor a se comunicar, porque se comunicar é algo trabalhoso, tá? Não é algo que a gente aprende desde criança. A nossa sociedade não tem como forte a comunicação, eu sempre bato nessa tecla. E quando a gente não aprendeu, como a gente não teve essa aprendizagem, a gente precisa realmente buscar maneiras de fazer. E é por isso que eu tô dando aqui para você essas dicas que na verdade são técnicas para que você possa melhorar a tua comunicação. Então, seja transparente. Fale daquilo que você tá percebendo. Olha, hoje a gente já tá cansado, nós tivemos um dia exaustivo. Se a gente for entrar nesse assunto agora, eu sinto que não vai terminar bem. Podemos falar sobre isso amanhã? Podemos falar sobre isso em um outro
outro momento, seja transparente com aquilo que você está sentindo e entenda, existe um momento que é um momento crucial ali onde você percebe que a conversa ela tá indo, né, para o rumo errado. Ela tá ali seguindo um caminho aonde as ofensas podem começar, ou então, né, essa disputa de quem critica mais o outro, de quem pontua mais o erro do outro. E aí é preciso muita maturidade para a gente conseguir entender o que está acontecendo, segurar a onda de não entrar no jogo de competição, porque quando a gente se sente atacado, o nosso instinto, né, o nosso lado ser humano, quer reagir, então você quer atacar, você com certeza vai ter 1000 argumentos ali para falar para aquela pessoa e rebater o que ela tá te falando. E nesse momento a gente precisa entender. Aqui vai uma dica muito legal. Se vocês nunca assistiram, né, um vídeo ou então procuraram um texto que fala do Rubem Alves, que fala sobre o jogo de tênis e o jogo de frescobol. Procurem esse texto, ou então esse vídeo, porque é muito legal. E o que eu sempre trabalho a respeito dessa historinha do tênis e do frescobol? Eu vou dar uma palhinha aqui para vocês falando sobre isso. O tênis e o frescobol, eles são jogos muito parecidos. 2 raquetes, uma bola e 2 pessoas jogando. Porém, no jogo de tênis, você tem uma pessoa jogando contra outra. Então, são adversários. Você sabe qual é o ponto fraco da pessoa com quem você está jogando e você joga contra ela. Então, você vai jogar no ponto fraco daquela pessoa, porque você quer que ela erre. E o frescobol é um jogo muito parecido. Porém, quando você está jogando com alguma pessoa esse jogo, você na verdade vai procurar identificar o ponto forte daquela pessoa e você vai jogar no ponto forte daquela pessoa. Diferente do tênis, o frescobol é um jogo colaborativo, onde um colabora com o outro e ganha quem manter a bolinha no ar. No tênis, a gente ganha quando a gente faz o outro errar, então quando o outro erra, a gente marca ponto. E aí entra uma reflexão muito legal, que é a reflexão desse texto, que é: nos teus relacionamentos, você sente que tá jogando tênis ou você sente que tá jogando frescobol? Muitas vezes, nos nossos relacionamentos, a gente joga pra ver o outro errar. Então, a gente fica realmente nessa disputa de quem pontua mais falha, de quem critica mais, de quem acha mais erros pra jogar ali pro outro. E, na verdade, isso é muito nocivo. O que eu sempre falo pros casais que eu atendo é o seguinte: num relacionamento, quando um perde, os dois perdem. Então, quando você tá pontuando ali os erros do teu cônjuge, do teu companheiro, na verdade você tá fazendo mal pro seu relacionamento. E isso inclui você também. Então, as consequências, elas são ruins pra você também. Enquanto que o oposto também é verdadeiro. Quando um ganha, os dois ganham, o relacionamento ganha. Então, jogue de maneira colaborativa. É óbvio que isso é uma analogia, né, quando a gente usa a palavra jogo, mas viva o seu relacionamento de maneira colaborativa. E aí, como eu falei, entra essa maturidade de quando você perceber que você, não só falando sobre relacionamento de casal, isso inclusive com todas as nossas relações, com o teu chefe, com os teus pares no trabalho, com as suas amizades, se você perceber que uma discussão, ela tá rumando, ela tá indo para esse caminho de pontuar erros, de falar das falhas, você precisa conseguir dar um passo para trás e perceber que talvez ali seja o momento de encerrar aquela discussão. No momento que nós estamos nervosos, são os momentos em que nós falamos e fazemos coisas das quais nós mais nos arrependemos. Se a gente conseguir ter esse autocontrole de segurar a onda ali naquele momento e não falar tudo que a gente está com vontade de falar, mas entender que a gente precisa sim se policiar. Por quê? Porque a gente vai estar prezando pelas nossas relações. Então, se uma relação é importante para você, pensa 2 vezes antes de sair falando tudo que você tem vontade de falar. Quando a gente tá com os ânimos à flor da pele, a gente realmente quer falar de algumas coisas, como eu falei, quando a gente se sente atacado, a gente quer naturalmente atacar. É o nosso comportamento automático, mas você pode sair do automático. Então essa dica é uma dica que vale ouro. Quando você perceber que a discussão, que a conversa, ela tá indo para um rumo que pode se tornar agressivo, ou então mesmo que já esteja nesse momento de agressividade, você pode dar um passo para trás. Proponha a interrupção da conversa. E essa dica é uma dica
dica muito importante também quando você precisa conversar com uma pessoa agressiva. Então, digamos que tem ali uma determinada pessoa que você sabe que ela não é muito boa em comunicação, porque ela sempre acaba se tornando agressiva, né? O teu cônjuge, vamos dar um exemplo. E aí você vai tocar num determinado assunto e ele começa a se exaltar. Você corta e você fala: nós vamos voltar a falar nesse assunto quando você estiver mais calmo. E encerra a conversa. E aí você vai voltar no assunto. Quando você voltar no assunto, você lembra a pessoa. A gente pode ter uma conversa calma dessa vez, e aí você vai tentar manter o tom. Se você perceber que a pessoa tá ali levantando o tom de novo, você vai pontuar isso. Já passamos do limite de novo, vejo que você tá exaltado. Você pode se acalmar pra gente voltar a conversar? Então vamos voltar a conversar em um outro momento. É trabalhoso? Sim. Porém, relacionamentos dão trabalho. E quando a gente fala de comunicação, é um pilar fundamental para os nossos relacionamentos. Então vai dar um certo trabalhinho, sim. Mas quando você começar a perceber as consequências positivas dessa mudança de comportamento, você vai ver que vale a pena.